Fala galera, estamos aqui de volta com o canal Prado Chess, voltando aqui para a ativa, depois de um tempinho parado, ok, me desculpem, perdão, mas estou aqui de volta para vocês não ficarem tristes com a minha ausência, voltei. Aguardo você aqui para iniciar a partida contra ninguém mais ninguém menos do que Rafael Cabral, que foi 4 vezes campeão pernambucano, e eu lá na segunda rodada no campeonato pernambucano já pego ele. Já pega a pedreira. Bora ver no que é que deu. Estamos aqui agora com a partida. Então vamos ver aqui. Na época eu tava com 1863 de rating feed. E o mestre nacional Rafael Cabral, 2094. Era a segunda rodada, se eu não me engano, do Campeonato Pernambucano 2023. E é isso. Vamos lá, vamos embora para a partida. Capivara F3 eu joguei, Capivara F6 ele jogou, eu C4 e ele A6. A6 para inovar, porque ele nunca tinha jogado isso contra mim. Aí eu, beleza, fica aí. Continuei minha vida. Fica aí, peão. Eu sei que o peão faz parte do plano de jogar B5, então ele já... É como se ele só invertesse a ordem dos lances. Não tem nada muito especial nisso daí. Pelo menos não foi o que eu pensei na hora. Pelo menos foi o que eu pensei na hora da partida. Eu falei, beleza, A6, não faz nada. Eu também continuo minha vida aqui na boa, normal, e vamos embora. Continuamos o desenvolvimento das peças. Proteção do rei. Já fui metendo no centro. Ele trocou no centro. E vamos lá. Capivara tomou D4. Ele jogou a torre em B8, né? Aquela ideia que eu comentei, né? Do B5. Então tá sempre presente essa ideia. B3 para desenvolver meu bispo para B2 na diagonal. Para competir com aquela monstruosidade dele. Ele troca no centro. D6 para liberar o bispinho dele, que tá meio sem casa, coitado. E eu falo... não vai não. O bispo quer sair, não vai não. Aí, seguiu com B5 direto. Que foi um pouquinho prematuro. Porque eu estava com a intenção séria de jogar bispo em B2. Mas aí, quando ele jogou B5, eu vi uma situação bem bonitinha. Repare que, virtualmente, eu estou com um peão passado. Que é o peão de C. Se eu avançar para C5, ele ainda tem o D6 ali para brigar, mas o meu peão em D4 faz ele voltar para a coluna de C. E passado, porque não tem mais nenhum outro peão dele para empatar esse meu peão, para pará-lo. Então, ao invés de eu desenvolver o bispo para B2, desenvolvi para E3 para apoiar o avanço desse meu peão passado. Ele trocou os peões, jogou torre B4, pressionando meu peão de C4. Mas eu já estava querendo avançar mesmo e já avancei o bichinho. Trocou-se tudo. E ele botou o bicho dele para fazer alguma coisa, coitado. Tava lá dormindo a partida toda o bichinho. E aí, nessa posição, eu já achei que eu estava com uma vantagem legal para poder jogar um final. Não queria dar possibilidades, margens para ele criar alguma coisa, então troquei as damas. E aqui eu cometi uma imprecisãozinha, mas que é justificável, gente. Vai, não me julguem, não. É normal a gente querer tirar essa torre de A1 para sair dessa mira do bispo preto dele, né, de G7. Só que não precisava ser para casa que eu joguei, né? Eu poderia ter jogado, sei lá, uma torre B1, mas aí eu não analisei direito o que a posição estava pedindo, que no final das contas eu vou ter que precisar ficar com uma torre em B e uma torre em C, para poder trabalhar direitinho esse peão. Quem sabe até trocar um par de torres primeiro, né? Para facilitar mais ainda a vida. E acabei jogando torre de AD1, que não foi um bom lance. Eu perco um tempo nessa história, né? Porque eu jogo para lá e depois volto para cá, que era para onde eu deveria ter jogado. E aí, ao invés da torre dele estar lá em D8, né? Ele já tá segurando o avanço do meu peão, né?
Melhorei um pouquinho, ok, que ela estava na coluna, a torre dele, mas ele tem que se preocupar com aquele peão passado ali. Então, eu melhorei um pouquinho a posição da torre dele e perdi esse tempo, né? Aí ele joga em torre em C4, imaginando alguma possível perda de tempo, mas eu jogo torre FC1, que era o que eu já queria jogar mesmo. Ele avança o peão, que eu não sei para onde ele vai. E aí, eu continuo minha vida, livre, leve e solto, ataco, cutuco a torre dele, e ele joga o malandrinho torre B4, querendo que eu tome essa torre para ele ficar com o peão em B4, que futuramente ataca o meu cavalo em C3, meu cavalo não, minha capivara. E aí, posteriormente, poderia vir o bispo de G7 para C3 e ali me incomodar, cortar a ligação da minha torre com o meu peão. Aí eu falei, eu não vou tomar não, e eu não vou não. Vou nada! Aí eu cutuquei mais uma vez a torre dele. Aí eu falei, agora você decide, você troca ou você vai-se embora. Ele foi-se embora, só que aí eu troquei. Beleza, puf, troquei tudo. E avancei mais um pouquinho o peão. Afinal, o peão tem que coroar. Então vamos avançar. C6. Ele voltou o cavalo para segurar a casa de C7 do peão. Eu já tinha planos malignos em mente ali, ó. Bispo F4 já também pegando a casa de C7. E aí ele joga torre B3, colocando pressão no cavalo e no peão. Só que tem um lance lindo que protege tudo e faz mais um pouco. Cavalo B5, protege o peão de A3, sai do ataque duplo ali da torre do bispo. E ainda segura a torre dele de trabalhar em cima do peão passado. Então é um lance multiuso aí. E tá defendido pelo bispo ali de F1. Tá na paz esse cavalo aí. Ele joga um G5 interessante ali na hora, né? Para poder jogar o capivara D6. Mas, no fim das contas, acho que ele não avaliou bem a posição. Eu fui lá, ganhei um peão. Jogou a capivara em D6. Eu troquei tudo e vi formas de trocar mais coisa ainda e poder chegar num final muito top. Bispo C4, eu forço a troca de novo. Ele tem que segurar esse peão de um jeito ou de outro, volta. Dou aquela cutucadinha para saber como que ele vai reagir. Eu esperava um bispo E5. Né? Que aí eu trocava os bispos e depois o rei ia atacando o peão, né? Por exemplo, vou fazer aqui. Bispo E5, toma, peão toma, RG2, F8. Eu acho que eu não ia avançar agora, não. A máquina tá falando para avançar para C7. Não, acho que eu ia de rei F3, enfim. Eu ia seguindo minha vida. Aliás, G4 primeiro. G4 primeiro, depois rei F3. Senão ele joga um F5 aqui e pode ser meio chato. Não que vai estragar todos os meus planos, mas atrapalha um pouquinho, né? Então, era isso que eu esperava que fosse seguir a partida. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 peões e ele 4 peões. Um peão a mais, mas a gente sabe, final de torres e tal, às vezes tem milagres que acontecem nos finais de torres, né? Mas ele não jogou bispo em E5, ele não queria trocar mais peças, ele já viu que eu tava sendo muito trocador. E ele jogou bispo F8, só que aí, rapaz, aí foi o vacilo. Porque eu joguei o malandrinho bispo D2, atacando o peão de A5 dele, falando eu quero ser o peão. Só que eu não tava nem aí pro peão dele. Ele jogou D5 falando, beleza, tu vai tomar meu peão de A5 lá, eu vou tomar o seu de A3. Eu falei, pois me dê seu bispo primeiro. Venha cá. Ele cobre o cheque e bispo em C3. E ele abandona porque não dá mais. Vai perder uma peça e não vai conseguir segurar a promoção desse peão. Não tem como a coitada da torre segurar. E é isso, gente. Foi desse jeito a partida. Bem bonitinha, bem jogada. Toda técnica. Não tem nada assim de muito absurdo, né? De ganhos espetaculares, de lances incríveis. Foi uma partida bem tranquila, na paz, jogando de maneira técnica, posicional, tudo certinho. E aproveitando cada erro do adversário. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. E
Espero vocês no próximo vídeo. Acredito que o próximo vídeo vai ser a partida contra Vinícius Chiné. Vinícius Chiné, que nesse torneio foi o campeão, ou seja, foi o campeão pernambucano de 2023. E eu fiquei em terceiro nesse torneio. Vinícius Chiné ficou, o mestre feed Vinícius Chiné, ele ficou em primeiro invicto, empatou uma partida apenas. E eu fiquei em terceiro, mas também invicto, empatei 2 partidas. E aí o pódio ficou Vinícius Chiné, Marcelo Bauman e eu, de gaiato lá, né? Que eu não sou de Pernambuco. Beleza, pessoal? Por hoje é isso e vamos pra frente. Que atrás... Não.